As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais do setor bancário no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do sistema financeiro brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Carlos Eduardo Santos, e eu trabalho como vigilante bancário há 14 anos no Banco Santander, especificamente na Agência Central de Porto Alegre. Durante toda a minha carreira, exerci a função de segurança patrimonial em turnos noturnos, responsável pela proteção das instalações bancárias durante o período em que as agências permanecem fechadas ao público. É um trabalho que exige atenção constante, conhecimento detalhado dos sistemas de segurança e capacidade de identificar qualquer atividade suspeita ou irregular. Minha rotina profissional sempre foi muito sistemática e previsível. Chego ao banco às 9 da noite. Assumo o posto de vigilância na central de monitoramento. Verifico o funcionamento de todos os sistemas de segurança eletrônica. Realizo rondas periódicas pelas instalações e mantenho comunicação constante com a central de segurança da empresa responsável pelo monitoramento remoto das agências bancárias. O banco onde trabalho é um edifício de 4 andares construído na década de 1980, localizado numa das avenidas mais movimentadas do centro de Porto Alegre. Durante o dia, é um ambiente dinâmico com centenas de clientes realizando transações, funcionários operando os sistemas bancários, executivos conduzindo reuniões nos andares superiores, mas durante a noite, transforma-se num local completamente diferente, silencioso, sombrio, com apenas os sistemas de segurança em funcionamento. Durante meus primeiros 12 anos como vigilante bancário, enfrentei situações desafiadoras que testaram minha competência profissional e meu conhecimento dos protocolos de segurança. Lidei com tentativas de invasão, alarmes falsos causados por problemas técnicos, situações de emergência que exigiram coordenação com forças policiais e várias ocorrências que demandaram aplicação rigorosa dos procedimentos de proteção patrimonial. Sempre me orgulhei da natureza técnica e objetiva do meu trabalho. Segurança bancária é uma ciência exata baseada em protocolos bem estabelecidos, sistemas eletrônicos confiáveis e procedimentos testados ao longo de décadas. Não há espaço para ambiguidade ou interpretação subjetiva. Ou os sistemas estão funcionando adequadamente, ou apresentam alguma falha identificável e corrigível. Ou há ameaça real à segurança, ou não há. Mas o que comecei a vivenciar nos últimos 2 anos do meu trabalho mudou completamente essa percepção racional e científica que eu tinha sobre segurança bancária. Descobri que existem aspectos da realidade que transcendem explicações técnicas, fenômenos que desafiam nossa compreensão sobre os limites do possível e do impossível, experiências que questionam tudo o que achamos que sabemos sobre a natureza dos ambientes onde trabalhamos. Tudo começou numa terça-feira fria de agosto do ano passado, durante um plantão noturno que parecia absolutamente normal em todos os aspectos. Era uma noite típica de inverno em Porto Alegre, com temperatura baixa, vento forte e poucas pessoas circulando pelas ruas do centro da cidade. As condições climáticas criavam um ambiente ainda mais silencioso e isolado ao redor do banco. Por volta das 2 da manhã, estava realizando minha ronda de verificação pelos andares do banco, quando notei algo incomum no sistema de câmeras de segurança. Uma das câmeras que monitora o hall principal da agência estava registrando o movimento, mesmo não havendo ninguém nas instalações além de mim. O movimento era sutil, quase imperceptível, mas definitivamente presente nos monitores de segurança. Verifiquei imediatamente os registros de acesso ao banco. Todas as portas estavam devidamente trancadas, todos os sistemas de alarme funcionando normalmente, todos os sensores de movimento em estado de repouso. Não havia evidência de que alguém tivesse entrado ou saído das instalações, mas as câmeras continuavam registrando o movimento no hall principal. Desci até o térreo para investigar pessoalmente a situação. O hall principal estava completamente vazio, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelos displays dos caixas eletrônicos. Não havia nenhum sinal visível de presença humana ou de qualquer coisa que pudesse explicar o movimento detectado pelas câmeras. Retornei à central de monitoramento
e continuei observando as imagens das câmeras de segurança. O movimento persistia, mas era extremamente difícil de identificar com precisão. Parecia ser uma sombra que se deslocava lentamente pelo hall, sempre na periferia das imagens, nunca no centro do campo de visão das câmeras. Inicialmente atribuí o fenômeno a algum problema técnico nos equipamentos de monitoramento. Sistemas eletrônicos podem apresentar falhas que criam ilusões visuais, interferências eletromagnéticas podem afetar a qualidade das imagens, mudanças na iluminação externa podem criar sombras que simulam movimento onde não há nenhum. Mas durante as próximas 2 horas, o movimento se intensificou e se tornou mais definido. Não era mais apenas uma sombra indistinta, mas claramente a silhueta de uma pessoa caminhando pelo hall principal, parando diante dos caixas eletrônicos, aparentemente realizando transações bancárias no meio da madrugada. A situação era impossível por múltiplas razões. Primeiro, não havia ninguém no banco além de mim, conforme confirmado pelos sistemas de controle de acesso. Segundo, os caixas eletrônicos estavam em modo de manutenção noturna, impossibilitando qualquer tipo de transação. Terceiro, mesmo que alguém conseguisse burlar todos os sistemas de segurança, seria imediatamente detectado pelos sensores de movimento e alarmes. Mas as câmeras continuavam registrando a presença da figura misteriosa, que se movia pelo hall com familiaridade total, como se conhecesse perfeitamente o layout da agência bancária. A pessoa parecia usar os caixas eletrônicos normalmente, inserindo cartões, digitando senhas, aguardando o processamento das transações. Decidi fazer uma nova verificação presencial do hall principal. Desta vez desci armado e seguindo todos os protocolos de segurança para situações de invasão suspeita. Quando cheguei ao térreo, encontrei o hall completamente vazio, exatamente como estava durante minha primeira verificação. Mas havia uma diferença perturbadora. Os caixas eletrônicos estavam funcionando normalmente, com as telas acesas e os sistemas operacionais ativos, mesmo estando programados para permanecer em modo de manutenção durante toda a madrugada. Era como se alguém tivesse reativado remotamente os equipamentos para permitir transações noturnas. Verifiquei os registros de transações nos caixas eletrônicos e descobri algo que me deixou completamente desconcertado. Havia registro de dezenas de transações realizadas durante a madrugada, todas elas envolvendo contas bancárias que não existiam no sistema do banco. Os números das contas eram válidos do ponto de vista formal, mas quando consultados no sistema central, retornavam como conta não encontrada. Mais perturbador ainda, era o fato de que todas as transações envolviam valores monetários significativos, saques de milhares de reais, transferências de quantias que ultrapassavam os limites normais dos caixas eletrônicos, operações que normalmente exigiriam autorização especial e presença de funcionários autorizados. Documentei tudo o que pude observar e entrei em contato com a central de segurança para reportar a situação. Expliquei os movimentos detectados pelas câmeras, as transações inexplicáveis nos caixas eletrônicos e a impossibilidade técnica de alguém ter realizado essas operações sem acesso autorizado aos sistemas bancários. A resposta da central foi que não havia registro de nenhuma atividade anômala nos sistemas de monitoramento remoto. Segundo eles, todas as câmeras da agência mostravam apenas espaços vazios durante toda a noite, e não havia evidência de transações não autorizadas nos caixas eletrônicos. Esta discrepância entre o que eu estava observando diretamente e o que os sistemas de monitoramento remoto registravam me deixou profundamente perturbado. Como era possível que eu estivesse vendo atividades que não apareciam nos registros oficiais de segurança? Como explicar transações bancárias que deixavam rastros nos caixas eletrônicos locais, mas não apareciam nos sistemas centrais? Passei o restante daquela madrugada documentando meticulosamente tudo que observava, fotografando as telas dos caixas eletrônicos, gravando vídeos dos monitores de segurança, anotando horários e detalhes de cada ocorrência anômala. Estava determinado a reunir evidências concretas dos fenômenos que estava presenciando. Durante as semanas seguintes, o padrão se repetiu com regularidade crescente. A cada plantão noturno, as atividades misteriosas se intensificavam. Mais figuras apareciam nas câmeras de segurança. Mais transações inexplicáveis eram registradas nos caixas eletrônicos.
Mais sistemas bancários eram ativados remotamente durante o período de manutenção noturna. Comecei a mapear os padrões das atividades anômalas. Descobri que sempre aconteciam entre 2 e 5 da manhã, sempre envolviam o mesmo conjunto de caixas eletrônicos, sempre seguiam sequências específicas de operações. Era como se houvesse um protocolo organizado sendo executado por entidades que conheciam perfeitamente os sistemas bancários. Mais intrigante ainda, era observar que as figuras nas câmeras de segurança pareciam interagir entre si, como se fossem clientes e funcionários realizando atendimento bancário normal. Algumas figuras aguardavam em filas organizadas. Outras se dirigiam diretamente aos caixas eletrônicos. Outras pareciam estar sendo atendidas em guichês que não existiam fisicamente na agência. Durante uma dessas observações noturnas, presenciei algo que mudou completamente minha compreensão da situação. Uma das figuras nas câmeras se virou diretamente para a câmera de segurança e pareceu estabelecer contato visual comigo através do monitor. Foi um momento de conexão impossível, como se a entidade soubesse que estava sendo observada e quisesse se comunicar. A figura acenou para a câmera e começou a fazer gestos que claramente indicavam que queria que eu descesse até o hall principal. Não era uma presença ameaçadora, mas sim alguém solicitando atenção, como um cliente que precisa de auxílio para resolver algum problema bancário. Hesitei por vários minutos, avaliando os riscos e protocolos de segurança. Finalmente decidi atender ao pedido da figura e desci até o térreo, mantendo comunicação constante com a central de segurança e seguindo todos os procedimentos de segurança pessoal. Quando cheguei ao hall principal, encontrei o ambiente exatamente como sempre. Vazio, silencioso, com apenas as luzes de emergência funcionando, mas havia uma diferença sutil na atmosfera do local. O ar parecia mais denso, a temperatura ligeiramente mais baixa, e havia uma sensação de presença que não conseguia explicar racionalmente. Permaneci no centro do hall por aproximadamente 10 minutos, observando ao redor, tentando detectar qualquer sinal da presença que havia visto nas câmeras de segurança. Então, gradualmente, comecei a perceber mudanças sutis no ambiente ao meu redor. As telas dos caixas eletrônicos começaram a se acender uma por uma, mesmo estando em modo de manutenção. Os displays mostravam interfaces operacionais normais, como se os equipamentos estivessem prontos para atender clientes. Mas as informações nas telas eram diferentes das interfaces padrão que eu conhecia. Em vez dos logotipos e mensagens habituais do banco, as telas mostravam textos em idiomas que não conseguia identificar, símbolos que pareciam ser de sistemas monetários antigos ou alternativos, e números que não correspondiam aos padrões de transações bancárias convencionais. Aproximei-me de um dos caixas eletrônicos para examinar mais detalhadamente as informações na tela. O equipamento estava funcionando normalmente, respondendo aos comandos de toque, processando operações, mas operando com uma versão de software que definitivamente não era instalada oficialmente pelo banco. Tentei realizar uma transação teste usando meu próprio cartão bancário. O caixa eletrônico aceitou o cartão, solicitou a senha e então apresentou opções de operações que nunca havia visto antes: transferência temporal, saque interdimensional, consulta de existências paralelas, depósito de memórias. Selecionei a opção consulta de existências paralelas por curiosidade científica e para documentar o comportamento anômalo do equipamento. A tela apresentou uma lista de nomes que incluía meu próprio nome, mas com variações sutis. Carlos Eduardo Santos, linha temporal A, Carlos Eduardo Santos, linha temporal B, Carlos Eduardo Santos, linha temporal C. Cada entrada na lista mostrava informações detalhadas sobre diferentes versões de minha própria vida. Em uma linha temporal, eu era médico em vez de vigilante. Em outra, eu morava em São Paulo em vez de Porto Alegre. Em outra, eu tinha uma família e filhos que não existiam em minha realidade atual. Mais perturbador ainda era descobrir que o caixa eletrônico tinha acesso a informações sobre essas versões alternativas de minha vida que eram impossíveis de saber. Detalhes sobre relacionamentos que nunca tive, carreiras que nunca segui, decisões que nunca tomei. Era como se o equipamento estivesse conectado a uma base de dados que continha todas as possibilidades de existência. Selecionei uma das entradas para ver mais detalhes
e a tela apresentou uma narrativa completa da vida dessa versão alternativa de mim mesmo. Lia sobre experiências que nunca vivi, pessoas que nunca conheci, lugares onde nunca estive, mas que de alguma forma pareciam familiares e verdadeiros. Então percebi que não estava mais sozinho no hall. Outras pessoas haviam aparecido gradualmente ao meu redor, todas elas utilizando os caixas eletrônicos de forma similar. Não eram as figuras indistintas que havia observado nas câmeras, mas pessoas perfeitamente normais, vestidas com roupas contemporâneas, operando os equipamentos como clientes bancários comuns. A diferença era que essas pessoas pareciam ser versões alternativas dos funcionários e clientes regulares do banco. Reconhecia rostos familiares, mas com pequenas variações. Uma cicatriz diferente aqui, uma cor de cabelo ligeiramente distinta ali. Expressões faciais que sugeriam personalidades alteradas por experiências diferentes. Uma dessas pessoas se aproximou de mim e começou a conversar naturalmente como se fôssemos conhecidos há anos. Era uma versão alternativa do gerente da agência, mas nesta realidade ele trabalhava como contador e me cumprimentou como se fôssemos amigos próximos da faculdade. Durante nossa conversa, ele me explicou que aquele era o Banco das Possibilidades, uma instituição que operava simultaneamente em múltiplas realidades, permitindo que pessoas de diferentes linhas temporais realizassem transações entre suas existências alternativas. Segundo ele, eu havia sido selecionado para trabalhar como vigilante dessa operação especial devido à minha capacidade de perceber e interagir com múltiplas dimensões. A explicação dele sugeria que meu trabalho como vigilante bancário envolvia muito mais do que proteção de patrimônio físico. Eu estava, sem saber, guardando um portal entre realidades, um ponto de conexão onde diferentes versões da existência se encontravam para trocar recursos, informações e experiências. Ele me mostrou como utilizar os caixas eletrônicos especiais para acessar informações sobre outras versões de minha vida, como transferir habilidades e conhecimentos entre diferentes existências, como depositar memórias em contas que poderiam ser acessadas por versões futuras de mim mesmo. Durante as próximas 2 horas, aprendi sobre o funcionamento desse sistema bancário interdimensional. Descobri que cada decisão importante que tomamos na vida cria ramificações que se desenvolvem como realidades paralelas. O Banco das Possibilidades permitia que essas diferentes versões se comunicassem e compartilhassem recursos através de transações que transcendiam as limitações do tempo e espaço. Também aprendi que nem todas as pessoas têm acesso a esse sistema. Apenas indivíduos com certas características psicológicas e espirituais conseguem perceber e interagir com as operações interdimensionais. Minha capacidade de ver as atividades nas câmeras de segurança era evidência de que eu possuía essa sensibilidade especial. Quando o período de operação interdimensional terminou, por volta das 5 da manhã, todas as pessoas alternativas se despediram cordialmente e gradualmente desapareceram. Os caixas eletrônicos retornaram ao modo de manutenção normal. As telas se apagaram e o hall voltou ao silêncio habitual. Retornei à central de monitoramento profundamente transformado pela experiência. Tinha descoberto que meu trabalho envolvia responsabilidades que transcendiam completamente minha compreensão anterior sobre segurança bancária. Não era apenas guardião de patrimônio material, mas também protetor de um ponto de conexão entre múltiplas realidades. Durante as semanas seguintes, comecei a desenvolver habilidades para interagir mais efetivamente com o sistema bancário interdimensional. Aprendi a reconhecer os sinais que precediam as operações especiais, desenvolvi técnicas para facilitar as transações entre dimensões e estabeleci protocolos pessoais para proteger a integridade dos processos interdimensionais. Também descobri que outros vigilantes bancários ao redor do Brasil haviam tido experiências similares, mas raramente falavam sobre elas devido ao receio de serem considerados instáveis mentalmente. Comecei a me conectar discretamente com essa rede informal de profissionais que compartilhavam conhecimento sobre os aspectos extraordinários do trabalho em segurança bancária. Através dessas conexões, aprendi que o sistema bancário brasileiro fazia parte de uma rede global de instituições que operavam simultaneamente em múltiplas dimensões: bancos centrais, agências regionais, cooperativas de crédito.
Todos eles tinham aspectos de suas operações que transcendiam a realidade física convencional. O dinheiro, descobri, é muito mais do que um meio de troca econômica. É também um veículo para a transferência de energia, intenções e possibilidades entre diferentes níveis de existência. Cada transação bancária carrega aspectos da consciência das pessoas envolvidas, criando redes de conexão que se estendem através de dimensões múltiplas. Meu papel como vigilante bancário havia se transformado numa função de guardião interdimensional. Cada noite de trabalho era uma oportunidade de facilitar operações que permitiam a pessoas de realidades diferentes se conectarem, compartilharem recursos e explorarem possibilidades alternativas de existência. Aprendi também sobre as responsabilidades éticas dessa função. Nem todas as versões alternativas das pessoas são benevolentes, e algumas tentativas de conexão interdimensional podem criar instabilidades que afetam múltiplas realidades. Parte do meu trabalho envolve filtrar e aprovar apenas as transações que contribuem positivamente para o desenvolvimento das consciências envolvidas. Desenvolvi protocolos pessoais para avaliar a integridade das operações interdimensionais. Aprendi a identificar tentativas de manipulação entre dimensões, a detectar pessoas que tentam usar o sistema para fins destrutivos e a implementar medidas de proteção para preservar a estabilidade das conexões interdimensionais. Hoje, 14 anos depois de começar como vigilante bancário, exerço uma função que vai muito além da proteção patrimonial convencional. Sou guardião de portais entre realidades, facilitador de comunicações interdimensionais e protetor da integridade de sistemas que permitem a evolução da consciência humana através de múltiplas existências. Cada plantão noturno é uma aventura de descoberta e aprendizado. Encontro versões alternativas de pessoas conhecidas, aprendo sobre possibilidades de vida que nunca imaginei, facilito conexões que ajudam pessoas a acessarem recursos e conhecimentos de suas existências paralelas. Minha perspectiva sobre dinheiro e sistema bancário foi completamente revolucionada. Entendo agora que trabalhar com instituições financeiras significa inevitavelmente trabalhar com as dimensões mais profundas da consciência humana coletiva. O dinheiro é apenas a manifestação física de energias e intenções que operam em múltiplos níveis de realidade. Como vigilante de um banco interdimensional, tenho responsabilidades que incluem proteção física, mas se estendem muito além dela. Sou guardião de possibilidades, protetor de conexões que permitem a expansão da consciência humana, facilitador de processos que ajudam pessoas a acessarem versões mais plenas de suas existências. Esta transformação me ensinou que cada pessoa carrega dentro de si potenciais ilimitados que podem ser acessados através de conexões apropriadas com suas existências alternativas. O sistema bancário interdimensional oferece ferramentas para explorar essas possibilidades de forma segura e construtiva. Também aprendi sobre a importância de manter equilíbrio entre as diferentes dimensões da existência. Explorar realidades alternativas pode ser tremendamente enriquecedor, mas também pode criar confusão e instabilidade se não for feito com sabedoria e moderação. Meu trabalho como vigilante bancário interdimensional me deu acesso a conhecimentos e experiências que transformaram completamente minha compreensão sobre a natureza da realidade e sobre o potencial humano. É uma responsabilidade que abraço com seriedade, gratidão e compromisso de usar essas capacidades para contribuir positivamente para a evolução da consciência coletiva. Cada noite de trabalho é uma oportunidade de servir a um propósito que transcende a simples proteção patrimonial. Sou guardião de possibilidades infinitas, protetor de conexões que permitem a pessoas de múltiplas realidades compartilharem recursos e sabedoria, facilitador de processos que contribuem para o desenvolvimento espiritual e psicológico da humanidade. A história que compartilhei representa apenas uma introdução aos mistérios e possibilidades do trabalho em segurança bancária interdimensional. Existem camadas muito mais profundas de significado e potencial nessa função, dimensões de responsabilidade e oportunidade que só podem ser compreendidas através da experiência direta e do desenvolvimento gradual das capacidades necessárias para interagir com múltiplas realidades simultaneamente.